Ponto de vista, Elivaldo Barbosa, seja muito bem-vindo, meu amigo. Sempre Obrigado, Nayara. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. Ontem no Brasil, sobretudo na área econômica, o fato de maior repercussão foi a decisão, já no finalzinho da tarde, entrando da noite, do Banco Central, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que decidiu por algo que já estava previsto, a manutenção da taxa básica de juros do país, a chamada taxa Selic, em 13,75%. Agora, por que é uma decisão já esperada? Por que tanta repercussão assim? Porque fica exatamente uma característica de embate em que o Banco Central ignorou completamente as manifestações do governo federal, especialmente do presidente Lula e do ministro Haddad. Esta empresa de logística e transporte planejou comprar 4 novas máquinas este ano. Além de ganhar em agilidade e melhorar a qualidade dos produtos, a ampliação abriria novas vagas de emprego. Mas na hora de fechar as contas, os encargos ficaram acima do previsto. Quando a gente foi ver taxa para financiamento, não compensava. Ficou muito fora do que a gente imaginava. É um investimento aí de quase 10 milhões. E a gente continuou terceirizando. A taxa de juros é um instrumento clássico no controle da inflação, mas o índice nas alturas desestimula o crédito para pessoas físicas e empresas. Tudo indica que o Banco Central continuará recebendo uma enxurrada de críticas de governo e empresários por causa da decisão de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. A Selic é a mesma desde agosto do ano passado. A justificativa para o Banco Central em não ceder à pressão vem de outra taxa, a da inflação de quase 6% nos últimos 12 meses. Dado o próprio comportamento da inflação e as expectativas de inflação que estão altas, não tem realmente ambiente para pensar numa redução de juros. Elivaldo, qual a sua avaliação aí em relação a esse fato aí, essa taxa alta, né? Alta, muito alta. Ninguém gosta de taxa de juro alto, tanto é que a reclamação das empresas, você percebe aí empresas com dificuldade de acesso ao crédito, o crédito é muito elevado. Na área pública também, o governo tem batido muito do Banco Central, pressionando para retorno de juros. Agora, só que essa análise, Nayara, ela é muito racional. Sempre, no mundo inteiro. Ontem mesmo, o Banco Central americano aumentou a taxa de juros dos Estados Unidos, por causa da crise do setor bancário lá, inflação alta. Então, é o chamado remédio amargo que é obrigado a ser adotado. Por exemplo, para conter a inflação, eleva a taxa de juros. Agora, isso não pode ocorrer de forma indeterminada. É preciso que alguns fatos ocorram, como, por exemplo, a estabilidade de preços, o controle da inflação e, principalmente, um componente que tem causado esse grande temor da economia e das autoridades monetárias, que é exatamente a parte do governo. O governo que tem reclamado tanto do Banco Central, o governo federal, mas não está cumprindo a parte. Primeiro, estourou o teto de gastos com os programas sociais, não existe a âncora fiscal no governo federal e nem o arcabouço fiscal tão prometido pelo governo, pelo presidente e principalmente pelo ministro da Fazenda, e que nada disso foi feito. Então, o governo não faz a parte dele e cobra a redução da taxa de juros num ambiente ainda de muitas incertezas. Então, é a expectativa que a economia se normalize, tenha uma segurança maior para que essa taxa caia e as empresas comecem a funcionar com muito mais pujança. Nós temos aí as montadoras fechando lá em São Paulo, o desemprego rondando, a inflação ainda, de certo modo, ameaçando. E o pior de tudo é que o Banco Central não sinaliza para um ciclo de queda na taxa básica de juros. Bom, Elivaldo, vamos agora falar sobre o encontro tucano que aconteceu ontem, nível nacional, né? Foi exatamente. Ontem a direção nacional do PSDB iniciou uma rodada de entendimentos com as direções estaduais da sigla. E ontem esteve em Brasília o presidente estadual do partido, no Piauí, Luciano Nunes, e conversou com dirigentes nacionais. Aí na foto ele está ao lado de Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e o novo presidente do PSDB. E eu procurei saber do presidente Luciano Nunes ontem, o que foi que decidiram aí, que encaminhamento foi adotado. Ele me disse o seguinte, olha, a reunião tratou de estratégias, começar a desenhar estratégias para o PSDB passar bem nas eleições municipais. E uma dessas estratégias é fortalecer projetos de candidaturas próprias. Em Teresina, por exemplo, é prioridade do partido participar ativamente da eleição para a prefeitura da capital. Tem um pré-candidato, Luciano Nunes, mas tem aí outras alternativas, como, por exemplo, atrair o ex-prefeito Silvio Mendes ou até mesmo firmar aliança com outros grupos, inclusive com o PT, que nem os tucanos descartam essa possibilidade. Então,
a prioridade, segundo Luciano Nunes, é consolidar um projeto de candidatura própria aqui em Teresina. Agora, outra situação envolve o União Brasil. Ontem também em Brasília, o presidente municipal da sigla, Rony Lustosa, e o secretário do Meio Ambiente e vereador Luiz André, eles estiveram com o presidente nacional, Neyara, Luciano Bivar, deputado federal pelo estado do Pernambuco, e foram tratar da situação do partido em Teresina. Nenhuma decisão, orientação foi tomada, mas apenas um certo respeito da direção nacional em relação aos passos que o partido vem dando. Ou seja, o União Brasil está realmente na base aliada ao prefeito Dr. Pessoa, já com conhecimento e consentimento da direção nacional do partido. Mais alguma informação? Olha, nessa mesma situação do PSDB, existe também, Neyara, a possibilidade de uma federação mais ampliada. Atualmente, o PSDB já compõe uma federação com cidadania e está em discussão em nível nacional envolver também o Podemos. No caso de Teresina, nada interfere, nem mesmo num projeto de candidatura própria, considerando que o PSDB, nessa federação, é a sigla mais forte aqui no estado do Piauí. Ok, então. Obrigada, viu, Olivaldo? É isso, Neyara. Até amanhã. Até amanhã.